Olá, neste vídeo eu gostaria de apresentar um exemplo simples de circuito eletrônico de polarização de transistor, com o intuito de mostrar que, no fundo, os circuitos de eletrônica, como não poderia deixar de ser, são baseados na teoria de circuitos. E certas dificuldades que estudantes que estão começando um curso superior na área de eletrônica por vezes encontram, na verdade, uma dificuldade na base de circuitos. Ela precisa ser atacada dessa forma. Temos aqui então o nosso pequeno circuito. Quem fez circuitos e está começando eletrônica vai identificar alguns elementos, uma fonte de alta tensão, alguns resistores, e aqui um elemento que talvez você ainda não conheça, né? Este elemento é o transistor MOS canal N, ou simplesmente NMOS. Esse circuito poderia ser, por exemplo, parte de uma polarização do MOS para um amplificador de tensão. Certo? Eu colocaria aqui, não está mostrado, mas eu colocaria aqui uma segunda fonte que tem um sinal, uma variação ao longo do tempo. E, por exemplo, aqui nesse nó aqui, eu obteria o mesmo sinal com uma amplificação de tensão. Isso tudo nós vamos estudar em detalhe. Vamos também estudar que esse transistor tem os terminais dreno, fonte e porta. Não estranhe as letras, porque a gente mantém as letras do inglês, né? São esses três terminais. Temos correntes, possivelmente, entrando nesses terminais. Por uma convenção que eu espero que vocês mantenham, a gente vai dizer que a corrente sempre entra no terminal. Às vezes a gente vai alterar ligeiramente essa convenção para não ficar carregando sinais negativos nas equações, mas a convenção é essa. Entre esses terminais, naturalmente, vai haver diferenças de potencial. São importantes estudar. Então, entre porta e fonte, temos a tensão VGS, e entre dreno e fonte, a tensão VDS. Elas vão aparecer nas equações. E qual seria nosso objetivo aqui? Evidentemente, encontrar tensões e correntes. Ou, na prática, né, geralmente ele está interessado no contrário. A gente precisa de uma certa corrente, nós vamos ver que a corrente de dreno é muito importante para a característica desse amplificador, e nós precisamos encontrar os resistores para chegar a esse valor de corrente de dreno. Mas vamos fazer um problema de análise, não de síntese, apenas para começar. Bom, para resolver isso, em primeiro lugar, a eletrônica, a teoria de eletrônica, a teoria dos dispositivos eletrônicos que nós vamos estudar, vai nos fornecer algumas equações que valem para esse dispositivo. Ela vai nos dizer, por exemplo, que IG igual a zero. Esse dispositivo ele tem a porta isolada, em primeira aproximação, a corrente de porta é zero. Naturalmente, e aqui já não é eletrônica, de novo, já começa a aparecer isso que eu disse no começo. Essa conclusão que eu vou tirar aqui é de circuito. Se a corrente é zero e a soma das correntes que entram no dispositivo tem que ser zero pela lei da corrente Kirchhoff, então eu concluo que D é menos IS. Certo? A eletrônica também vai me dizer como é que se relaciona VGS e VDS. E ela vai me dar a seguinte equação, que nós vamos estudar mais tarde em mais detalhe. ID é igual a meio de uma constante K VGS menos um parâmetro VTH ao quadrado. Vejam, então, que é uma relação não linear. Isso não é muito comum na teoria de circuitos que vocês estudaram lá no básico. Mas isso não vai criar tanta dificuldade assim. Nossa, uma linearidade relativamente simples, é uma equação de segundo grau.
A VTH é um parâmetro do transistor, K depende de uma porção de parâmetros do transistor, o material que ele é feito, as dimensões dele. Nós vamos ver isso em maior detalhe. Nós também vamos ver que essa equação vale sob certas condições, apenas para efeito de mostrar esse meu exemplo aqui, vamos supor que essa equação está válida para este circuito. Em particular, para esse transistor neste problema, nós vamos considerar essa constante K igual a 12,5 mA por volt quadrado. Essa é uma unidade estranha, mas pode checar que pela análise dimensional da equação aí, essa tem que ser a unidade dela. VTH naturalmente é uma tensão e ela vai valer para esse caso 1 volt. Bom, com essas duas equações, isso é o que a eletrônica me dá. O resto aqui está com os circuitos, né? O resto aqui depende do meu conhecimento de circuitos. E o que a teoria do circuito vai trazer para mim? Circuitos vai me permitir fazer algumas contas aqui. Em primeiro lugar, vamos calcular essa tensão aqui, essa tensão desse nó, que é o nó, é a porta do meu transistor, terminal G. Eu vou escrever VG, uma convenção que a gente também vai usar quando uma tensão tiver um subíndice apenas. Eu quero dizer tensão, diferença de tensão entre esse nó, o nó G aqui, e o terra. Bom, se não há corrente aqui, o que nós temos aqui é um divisor de tensão. É uma equação básica. É fácil mostrar que VG é 15, a tensão total sobre os dois resistores, vezes o resistor de baixo, R2, sobre a soma dos dois. Então, isso vai me dar 15. Vou tirar os K, porque não vai fazer diferença. 15 vezes 100 sobre 300, que vai me dar 5 volts. Aquela equação do transistor vai me dar ID em função de VGS. Eu ainda não tenho VGS, eu tenho VG, a tensão de G em relação ao terra. Eu preciso da tensão do terminal S em relação ao terra para calcular a VGS. Bom, de novo, isso não é eletrônica, isso é circuitos. Eu vou escrever VS é igual a menos IS R4. Cuidado com os sinais. Ok? E, de novo, como nós acabamos de ver no último slide, S é menos ID, então é ID R4. Reescrevendo aqui a equação do transistor, corrente dizendo é meio de K VGS menos VTH ao quadrado. Eu vou então escrever ID igual a meio de K. VGS eu vou escrever como VG menos VS, que é ID R4 menos VTH ao quadrado. Essa é uma equação que eu posso resolver para ID. A partir daqui a questão não é nem mais circuitos, é puramente matemática. Então, nós paramos com ID é igual a meio de K VG menos ID R4 menos VTH ao quadrado. A expansão desse quadrado aqui, com três parcelas, vai me dar uma porção de termos. Eu vou usar um pequeno truque aqui. Veja, necessariamente D é positivo, né? K é uma constante positiva, eu tenho aqui um termo elevado ao quadrado. Ou ID é zero, ou ID é positivo. Então eu vou aplicar a operação raiz quadrada dos dois lados. E vou escrever raiz de D é raiz de K sobre 2 VG menos IDR4 menos VTH, evitando que eu tenha que fazer aquela expansão do quadrado. Vou reescrever isso da forma raiz de 2 sobre K raiz de ID mais IDR4 menos VG menos VTH é igual a zero.
E eu vou chamar raiz de d de x, para não ficar carregando esses radicais, e chegar à equação de segundo grau, que vai me permitir resolver ID. Vai ficar na forma r4x² mais raiz de 2 sobre k x menos vg menos vth é igual a zero. Colocando os valores que nós tínhamos, 150x² mais 12,69x menos 4 igual a zero. Bom, resolva do seu método favorito. Você talvez esteja se perguntando como é que eu vou ter possivelmente duas soluções, né, por causa da equação de segundo grau. Não se preocupe que vai acabar dando tudo certo. Se você resolver, você vai encontrar que x é igual a menos 0,21 ou x igual a 0,1264. Naturalmente, essa primeira raiz não pode estar correta, não pode ter significado físico neste problema, porque x é a raiz quadrada de d, e d é um número positivo, x não pode ser negativo. Concluímos assim que id, que é x ao quadrado, vale 16 miliamperes. E a partir daí, eu posso resolver qualquer coisa desse circuito. E eu posso usar esse 16 miliamperes, é isso que nós vamos fazer, para determinar que tipo de ganho esse amplificador vai poder me fornecer. Observem que de eletrônica mesmo temos muito pouco aqui. E essa vai ser a conclusão desse vídeo. Dificuldades em eletrônica são dificuldades em circuitos. Se as equações de circuitos aqui lhe criaram alguma dificuldade, estude para resolvê-la. Sem isso, será difícil prosseguir. Mas, uma vez resolvida a base de circuitos, muito pouca dificuldade é introduzida num primeiro curso de eletrônica. Muito obrigado pela atenção.